Olá, bem-vindo à Ágora, eu sou Lucas Nascimento e esse é o Reviewzando a Arte. Hoje eu quero mostrar para vocês esse livro que é maravilhoso, tá? O Tudo Sobre Arte é um livro editado pelo Stephen Fortune e ele tem uma coletânea absurda de conteúdo sobre a história da arte. Se você, assim como eu, gosta de saber sobre a história da arte, gosta de entender o porquê dos movimentos artísticos e etc., esse livro aqui é o livro certo para você poder ver, tá? Aqui a gente vai ter uma série de coletâneas, uma série de informações extremamente importantes sobre a história da arte, que todo mundo que estuda a arte de um modo geral, ou que simplesmente gosta de aprender, com certeza vai ficar louco vendo isso aqui, tá? Esse livro ele é um livro maravilhoso, que ele já começa aqui com essa capa do Magritte, né? Essa arte do Magritte aqui na capa, que é sensacional. A gente tem aqui uma foto linda, maravilhosa do Andy Warhol, que também é fantástica, aquela para pegar no fanservice de quem gosta de arte. Mas o mais importante é o conteúdo atrás dessas páginas aqui, tá? Ele tem um prefácio muito legal que já ajuda você a entender bastante do livro, né? Uma introdução que explica bastante do que está por vir e etc., e um pouco da diagramação do livro. Só que ele não se resume a isso, tá? Esse livro ele vai trazer uma quantidade de informação absurda para você, e a gente já começa a entender isso a partir do momento que a gente vê o primeiro índice, tá? Ele é dividido em 6 índices, se eu não me engano, e em todos os índices você vai encontrar essa linha do tempo explicando o que aconteceu em cada período. Por exemplo, aqui da pré-história ao século XV, a gente vai ter, né, toda a explicação de como surge ali os primeiros registros de arte que a gente tem, né, o primeiro conhecimento registrado de arte que a gente tem, e até chegar aqui no século XV, e quando começam ali o gótico italiano, né, a arte coreana se desenvolver. E essa é mais uma parte super legal desse livro, porque ele não se resume a contar a arte na Europa, sabe? Ele não se resume àqueles meios artísticos que a gente está acostumado a conhecer dentro da escola, geralmente, né? Existe um foco muito grande do crescimento da arte europeia, de um modo geral, até porque, de fato, é o que a gente tem mais registro até então. Porém, ele tenta explicar outras coisas que aconteceram em outros períodos e em outros lugares, o que é muito legal, tá? Desde aqui da arte egípcia e tudo mais, a gente já vai ter bastante coisa legal, que é o clássico, mas ele também fala de arte pré-colombiana, da arte persa, da arte budista, e diversos outros tipos de arte que são muito interessantes de se conhecer, tá? Vamos começar aqui a entender quais são os capítulos que esse livro tem, tá? Né, os capítulos, os períodos em que ele está dividido. A gente tem aqui da pré-história ao século XV, como eu já falei, mas a gente também vai ter aqui do século XV ao século XVI. Muito legal, bastante interessante, muita coisa aconteceu nesse período e também está explicadinho aqui em linha do tempo para a gente poder ter uma noção. Aí a gente vai ter século XVII ao século XVIII, né? Então também teve bastante coisa interessante acontecendo nesse período. Mais uma vez, não é só a parte europeia que está descrita aqui, mas a gente também vai ver sobre a arte japonesa, a arte chinesa, né? A arte nativa da Oceania, como ela se desenvolveu nesse período, coisas que a gente normalmente não vai encontrar com facilidade. A gente vai ter aqui no século XIX, né, como tudo se desenvolveu aqui. Aqui tem bastante coisa sobre a arte europeia de fato, né, principalmente, mas também vai falar sobre orientalismo, sobre a arte japonesa e outros tipos de arte. E a gente tem, por fim aqui, por fim não, né, antes de finalizar aqui, a gente vai ter um pouco sobre 1900 até 1945, um período mais moderno, e obviamente quanto mais moderna vai ficando essa história, mais conteúdo cabe num período menor de tempo, tá? E aí sim, para poder finalizar, a gente vai chegar aqui de 1946 até os tempos atuais, tá? Que é muito legal também, tem bastante informação interessante para a gente poder ver por aqui. Esse livro, né, ele tem vários méritos, mas sobretudo ele é um livro muito bem diagramado,
Tá? Ele é um livro que traz aqui uma quantidade de informação muito grande em um espaço muito pequeno, e o mais legal é que a gente consegue ter acesso a essas informações de uma forma muito interessante. Por quê? Porque ele geralmente tem esse panorama, que é uma arte maior, ele mostra uma arte com um pouco mais de detalhe, um pouco mais bem descrita, por assim dizer. Né, ele data a arte, quem são os responsáveis quando possível, né, e dá um contexto sobre essas obras de arte, mas ele também mostra detalhes das obras de arte. Por exemplo, aqui ele tem um navegador, deixa eu mostrar aqui. Nessa parte aqui de baixo ele tem esse navegador. O navegador é basicamente uma miniatura da imagem que a gente tem em cima, e ele tem algumas artes em destaque, algumas partes dessa arte em destaque. Então, no caso aqui, né, o destaque número 1 é essa imagem aqui, ó, do oficial. O número 2, que está mais ou menos nessa área aqui, é o condutor de carruagem. E o número 3, que é aqui onde a gente encontra os cavalos, fala justamente sobre os cavalos. Isso é bastante interessante porque ajuda a gente a encontrar pontos que a gente normalmente não veria nas obras de arte. Tá? Ele ajuda a gente a identificar umas coisas que às vezes passariam completamente batidas pela gente. Sem falar que ele tem diversas outras curiosidades dispostas aqui no livro. Da mesma forma, ele vai fazer isso com outros tipos de arte de um modo geral. Uma outra coisa muito legal é que esse livro ele possui aqui na parte de baixo uma linha do tempo, tá vendo? Então a gente tem aqui, né, uma explicação de toda a arte grega dentro de uma linha do tempo até um determinado período, tá? Então isso é bastante legal também para você poder se situar e saber como foi a progressão desse movimento artístico ou dessa cultura artística ao longo do tempo. Claro, tudo isso associado àquele índice que a gente já viu anteriormente, para saber onde cada coisa começou e onde ela terminou, né? Onde a gente tem os últimos registros, e principalmente para saber quais aconteceram simultaneamente. Tá? Isso é muito, muito legal. Porque a gente às vezes tem a sensação de que a arte ela foi desenvolvida meio que individualmente e elas aconteceram em períodos separadinhos, uma depois da outra. E a gente não tem uma relação visual disso, e com esse livro a gente acaba tendo. Tá? Então aqui a gente vai ter várias outras informações interessantes. A gente tem muita coisa aqui, por exemplo, dos egípcios, o que é bastante legal, levando em consideração também, né, aqui uma arte colorida, né, que a gente vê pessoas negras de fato, né, enquanto nos hieróglifos de um modo geral, que eram feitos em argila ou talhados em pedra, a gente via só a escultura e não tinha exatamente ali as características bem definidas. A gente consegue ver em cores como de fato eram as pessoas ali, e já desmistifica uma série de lendas aí, uma série de estereótipos que foram definidos ao longo dos anos. Né? Aqui especificamente ele está falando sobre a técnica do afresco, né? Então ele explica como era a aplicação aqui, e ele ainda tem aqui um adendo, né? Um apêndicezinho explicando mais sobre afrescos. Ele fala sobre arte budista, ele vai falar, né, sobre diversos outros manifestos, diversas outras aplicações da arte, tá? A arte japonesa, eles trabalham lindissimamente bem, com exemplos maravilhosos para a gente poder acompanhar, né? Assim como o Renascimento, ele vai dando uma pincelada bem legal no Renascimento, mas como já é meio que mais do mesmo, ele vai tentar se aplicar mais em obras do Renascimento e não necessariamente no movimento em si. Tá? Então ele pega bastante influência aqui do Renascimento e vai colocando isso bem descrito e explicando o porquê de cada uma desses elementos aparecerem em cada arte. Enfim, de um modo geral, esse livro ele tem explicações muito, muito boas. Tá? Ele traz umas curiosidades que a gente às vezes não estava atento, principalmente no que diz respeito a easter eggs de verdade. Tá? Então, tem coisas que às vezes você não sabe o porquê, não entende a simbologia, como por exemplo aqui nessa obra do Seró, ele tem uma
uns detalhes na arte que são bem descritos aqui, coisas que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção para poder perceber. Como, por exemplo, a gente não se dá conta, tá? De primeira, a gente normalmente não vai se dar conta de que essa mulher no centro da imagem é a única pessoa virada de frente para quem está pintando, tá? Essa é uma obra de pontilhismo que é muito famosa, mas a gente não tem noção das coisas acontecendo aqui, né? Essa é a única mulher que está de frente, essa é a única pessoa pescando no meio dessa cena toda. Enfim, tem muita coisa legal para a gente poder ver dentro dessa cena e que tá tudo explicadinho aqui embaixo, sabe? Muito interessante. Além de todas essas coisas, esse livro possui uma quantidade de informação absurda, tá? É um livro extremamente grosso. Ele é um livro que tem uma quantidade de informação realmente considerável. Ele é um livro que tem, deixa eu conferir aqui para vocês, 570 e tantas páginas, 576 páginas, contando aqui, obviamente, com esse índice aqui que mostra, que dá os créditos às ilustrações e fotos, tá? Então você pode ver quem fotografou e quem fez cada coisa, procurando aqui por página, entendeu? Ele tem aqui um índice de fato, né, com tudo bem definidinho, bem explicadinho, então você pode procurar separadamente por artistas, por exemplo, e movimentos artísticos em ordem alfabética aqui. As fontes, então você pode procurar quais foram os livros e lugares onde eles conseguiram essas informações para poder pegar mais especificamente. Um glossário, para o caso de você não estar entendendo o que está rolando ao longo do livro, tá? Você pode vir aqui e dar uma olhada em algumas palavras mais complicadinhas realmente, os colaboradores aqui. Enfim, muita coisa legal para a gente poder ver e aprender com esse livro daqui. É um livro muito bom, recomendo demais se você é um estudante de arte. Se você é só uma pessoa que, como eu, é curiosa e quer saber mais sobre história da arte, é um livro também maravilhoso para se ter. Não é um livro muito barato, tá? Mas para a quantidade de informação que ele carrega, ele até que está bastante em conta, daí por volta de R$120, R$130 mais ou menos. Tá? Esse aqui eu comprei numa livraria aqui na cidade onde eu moro, a Coffin Books, por R$90. Foi um dos das melhores aquisições que eu já tive na vida. Tá? Esse livro aqui é incrível. Eu espero que vocês gostem dele. Se vocês tiverem esse livro, se vocês já leram esse livro, por favor, deixem seus comentários aí para eu poder saber o que vocês acharam. Se vocês não tiveram, mas acharem que o que é interessante adquirir, por favor, adquiram e marca a gente lá para mostrar que vocês compraram graças à nossa influência aqui, tá? E é isso aí, eu acho que tudo que eu tinha para dizer sobre esse livro tá dito. É um livro maravilhoso, extremamente importante, e se você é um artista que não gosta de história da arte, cara, corre atrás de aprender, porque vai ser fundamental para o seu desenvolvimento ao longo do tempo, tá bom? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Lembra de deixar um comentário aí para eu saber se você está gostando, se não está. Deixa a sua sugestão. Me diz o que você não gostou nesse vídeo. Me diz o que você tem curiosidade, alguns outros livros que você gostaria de ver nesse canal, tá? E lembra de deixar o seu curtir aí para a gente poder saber se você está de fato gostando das coisas e para tornar a nossa relevância um pouco maior aqui no YouTube, já que a gente está só começando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo e vejo vocês na próxima. Valeu!